Nós vamos dar sequência no que nós começamos no domingo passado, e o tema é Jesus Culture. Quem que fala inglês aí? Culture, é isso? Culture. Tem mais uma aqui que fala inglês, cadê? Culture, ali. Eu queria dizer o seguinte, é cultura de Jesus, amém? Glória a Deus. Você pode ficar de pé, nós vamos mais uma vez só orar. Estenda suas mãos para cá. Eu sei que a Júlia gastou todo o pé e as pernas de vocês, e agora ela não quer levantar. Mas estende suas mãos, que o Senhor venha a falar o que Ele deseja nessa noite, que Ele venha fazer aquilo que Ele deseja. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a Tua bondade, Senhor, a Tua misericórdia tem se renovado sobre nós, Pai. Mas, Senhor, que nós possamos, no ambiente da Tua graça, Senhor, nesse lugar, Jesus, receber aquilo que vem do alto. Pai, receber aquilo que o Senhor deseja, Senhor, falar nessa noite, porque, Senhor, os nossos corações precisam de direção, os nossos corações precisam de alimento, Senhor, e que o Senhor venha construir em nós, de dentro para fora, Senhor, uma estrutura que não será abalada, Senhor. Que a nossa fé esteja alicerçada na palavra, Jesus. Uma igreja que conhece as Tuas Escrituras, Pai. Muito obrigado. Amém. Amém. Você pode se assentar. Realmente está ruim de ouvir o retorno aqui, tá? E aí eu vou pedir para ficar lá atrás só mesmo quem precisa agora e me ajudar aqui na pregação. Gente, na semana passada, a gente falou um pouco da característica dos discípulos de Jesus. Se é que, como igreja, nós desejamos fazer discípulos que amam Jesus, essas pessoas que carregam as verdades da Bíblia, que conhecem as Escrituras, que andam no Espírito Santo, que conhecem o sobrenatural, e que de alguma forma, então, vão impactar essa terra, vão fazer diferença nessa terra, vão ser sal dessa terra, vão ser luz para esse mundo, amém, gente? Amém. Então, que a gente possa continuar isso, sabe? E como discípulos, a gente tem um modelo real a atingir. Esse modelo é quem? Isso, fala com voz de profeta, então. Jesus, sabe? É um modelo que nós temos e que não olhamos e falamos assim, meu Deus, nunca serei. É lá, ali, é dali para frente que nós vamos. É dali em diante. Filipenses 3, 10 ao 14 vai dizer assim: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Se você quer viver com Jesus, você precisa querer morrer com Jesus. Amém, gente? Sabe? Então, nós temos um modelo real. Jesus chama e concede autoridade aos seus discípulos. Ele não deixa os seus discípulos perdidos. Ele vai dizer assim: eu dou autoridade para vocês, para expulsar demônios, para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos, para curar os leprosos. Ele concede essa autoridade. E aí nós, como discípulos de Jesus, vamos exercer a liderança que Ele nos confiou, mas não como nós, como Jesus faria, ao modelo de Jesus, servindo como um bom servo. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Esse é o modelo que nós temos, amém, igreja? Então, nós vamos liderar como? Servindo. Esse é o modelo de Jesus. Como discípulos, nós simplesmente não nos movemos por uma empatia. Poxa, eu consigo entender o teu sofrimento, eu consigo entender a tua dor. Não. Se o modelo é Jesus, o que nos move não é empatia, é compaixão. E compaixão vai além de entender o outro, vai fazer algo por esse outro, mudar alguma coisa por esse outro. Amém, gente? E aí,
nós terminamos em Lucas capítulo 10, a passagem do bom samaritano. Gente, deixa eu fazer um momento William Bonner aqui, né? Corrigir algo que eu falei semana passada, porque quem tem esposa não morre dormindo, né? E aí, quando você está aqui com o microfone na mão, né? Você fica preocupado com o que Deus quer fazer, preocupado em falar, preocupado em comunicar, e muitas vezes seu cérebro encosta o tico com o teco. E aí eu estava falando aqui de mulheres estéreis na Bíblia, né? Que Deus operou um milagre, e quando Deus opera esse milagre é para um grande propósito. E aí eu citei a mãe de Sansão, e aí eu ia citar Ana, né? A mãe de Samuel, ia citar Isabel, a mãe de João Batista, e na emoção citei Maria aqui, né? Maria, mas quem sabe se ela não era estéril? Eu queria saber se vocês estavam espertos, né? Tem gente que ainda falou, glória a Deus, aleluia, tá certo isso daí. Tá, vocês me perdoam? Não há provas de que Maria pudesse ser estéril, mas vai que foi uma revelação. Aí, em vez de arrumar, eu agora estraguei tudo, né? Então, gente, só fazendo essa correção. Olha só, quando a gente fala lá, né, Lucas capítulo 10, o bom samaritano, é o quê? É um religioso chegando para Jesus e falando assim, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus devolve para ele com uma pergunta, né? O que a Escritura diz? O que você entende? Ele já tem uma resposta pronta, como uma boa pessoa que conhece da religião, ele tem uma resposta pronta, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, né? Eu preciso amar de todo o coração, de todo entendimento, com todas as minhas forças, e o meu próximo como a mim mesmo. Aí Jesus falou, tá certo, faz isso, você vai herdar a vida eterna. Ele já podia ficar com esse 10 aí, né, com essa nota 10, mas aí ele continua a conversa, mas quem é meu próximo, Jesus? E Jesus vai explicar quem é o próximo. E por isso nós falamos sobre essa passagem onde um homem, ele é ali assaltado, ele é espancado, ele fica no chão quase que como um morto, ninguém sabe quem é aquele homem. E aí vem o sacerdote talvez estava muito ocupado, ele passa direto, porque talvez ele fosse perder o horário, ele não podia. Aí vem o levita, ele passa direto também, mas vem um samaritano, de quem não se esperava nada de bom, e ele vai lá, ele pega aquele homem, ele coloca sobre o seu animal, leva até o lugar mais próximo que pudesse cuidar dele, ele paga para que cuidassem daquele homem, ele cuida das feridas daquele homem, mas ele precisa ir embora e deixa ali o dinheiro, deixa pago. Isso é uma boa oferta, né, gente? Ele semeou naquela vida sem saber quem era, e aí, né, nós temos ali algo que mexe com a gente, porque, sabe, não se trata simplesmente de ser generoso, de ser gentil. Não se trata de gentileza simplesmente. Se trata de não ser indiferente. Não se trata só de gentileza, se trata de não se tornar indiferente. A pior coisa é quando alguém é indiferente com a gente, não é? Se alguém, sabe, enquanto a sua mulher briga com você, ela fala com você, ela tá querendo que a coisa esteja bem, ela está arrumada, mas imagina o dia que ela for indiferente com você. Imagina o seu marido indiferente com você. Isso é a coisa mais terrível para o ser humano. Tem uma frase boa aqui para a gente ler. Vamos lá, me ajuda aí. Que diz o seguinte, ficou bem pequenininho, hein? Mas eu vou ler, olha só. Se Deus é amor, Ele é, por definição, algo maior do que simplesmente gentileza. E parece que a partir de todos os registros, apesar de Ele frequentemente nos ter repreendido e condenado, Ele nunca nos desprezou.
o Senhor nos prestou a intolerável cortesia de nos amar no sentido mais profundo, trágico e inexorável. C.S. Lewis escreveu isso. Não se trata do amor de Deus equipararmos com a gentileza. Muitas vezes a gente pensa, que, poxa, a pessoa não me ama, foi dura comigo. Meu filho pensa isso, quando a gente dá bronca nele. Quem tem filho pequeno sabe do que eu estou falando. Se você dá uma bronca no seu filho, uma correção no seu filho, você naquele primeiro momento se sente como alguém que não ama o seu filho. Mas como você sabe o que você está fazendo, você permanece, você continua. E daqui a alguns minutos parece que no cérebro do seu filho já processou aquilo. Ele já entendeu, não sei se é só o meu que é assim. Então ele fica muito bravo na hora que a gente corrige ele, mas daqui a alguns minutos é como se ele já tivesse entendido. Existe alguém que não está preocupado simplesmente em me agradar, existe alguém preocupado com o meu futuro. Deus não está preocupado, meu querido, simplesmente em te agradar. Ele está preocupado com o teu futuro. E isso fala de eternidade, fala de uma vida inteira, de uma vida por toda a eternidade que teremos. Amém, gente? Sabe? Um evangelista, Robert Summer, ele conta no seu livro A Maravilha da Palavra de Deus, um caso de um homem que ele sofreu um acidente com uma bomba e o rosto dele foi bem afetado, ficou bem desfigurado, e as 2 mãos dele também foram bem afetadas, então ele perdeu as 2 mãos e ficou com o rosto bem machucado, bem comprometido. Esse homem se converteu e ele queria saber da Bíblia. Detalhe, ele nessa questão de ele ficar muito machucado, ele ficou cego e ele ficou surdo também. Olha só, parece brincadeira, Mas ele ficou cego, surdo, sem as 2 mãos. E aí ele queria ler a Bíblia. E ele ficou sabendo de alguma forma, não me pergunte como, ficou de alguma forma sabendo que tinha uma mulher em algum lugar que conseguia ler a Bíblia em braille com os lábios, tocando com os lábios no braille. Ele falou, eu vou fazer isso. E aí ele compra alguns livros, alguns capítulos da Bíblia, e quando ele encosta aquele papel escrito lá em braille, ele percebe que ele também não tinha mais sensibilidade nos lábios. Mas um dia, nessas tentativas dele, ele encostou a língua, e ele percebeu que a língua dele era sensível. E aqui, esse escritor, ele vai contar que esse homem leu 4 vezes a Bíblia com a língua. Se você ainda está confundindo o amor de Deus com gentileza, vamos ler a Bíblia, vai dar tudo certo. Amém, gente? Vai dar tudo certo. Sabe, é lá que a gente vai encontrar. É lá que a gente vai encontrar as respostas. E mesmo que você não conheça tudo, mesmo que você não saiba tudo, você entrou por um caminho aonde o próprio Espírito de Deus vai te conduzir. Aonde o próprio Senhor vai te conduzir. Amém, gente? Sabe, o Senhor está nos levando, igreja, para um novo tempo. Você crê nisso? O Senhor está nos levando para um tempo novo de caminhar com Ele, de fluir no seu Espírito. E isso é sério para nós. É sério porque o que é que queima no teu coração hoje? O que é que pega o teu coração hoje? Toda vez que você se ajoelha para orar, toda vez que você está no seu quarto, toda vez que você busca o Senhor, o que é que queima o teu coração? E eu vou te falar, eu vou compartilhar com você algo que tem queimado no meu coração. O Senhor está trazendo, sabe, um tempo novo para nós. E quando vem um tempo novo, vem uma responsabilidade nova. Vem uma fé que precisa ser colocada em prática. Amém, gente? Não vai viver um tempo novo quem não teve coragem de acreditar nesse tempo novo. Não vai desfrutar de algo que o Senhor está fazendo quem não teve coragem de se habilitar para isso.
E o Senhor tem colocado sobre nós, assim, um encargo. Quando Jesus fala assim para os seus discípulos, olha, vocês vão, Ele dá autoridade para aqueles discípulos, vocês vão fazer o que eu faço, vocês vão de casa em casa, de cidade em cidade, vocês vão curar, vocês vão ter autoridade sobre os demônios, vão repreender, vão expulsar, vocês vão fazer o que eu faço. Em João ainda vai falar, e vocês farão obras maiores do que eu. Ao mesmo tempo que é uma dádiva, é uma grande responsabilidade, porque toda autonomia pressupõe o quê? Responsabilidade, amém? Se você está andando, você está no trânsito, dentro de um carro, de um Uber, por exemplo, se tiver um acidente, e esse motorista que estava lá atropelou alguém, essa pessoa veio a falecer, e você estava ali, né, porque você chamou aquele Uber pelo aplicativo, você tem responsabilidade sobre aquilo? Não era você que estava no volante, não tinha como você interferir naquela situação, mas a partir do momento que você foi para a escola e tirou a sua carteira, tirou a sua habilitação, você fez suas aulas, fez a sua provinha, fez tudo o que tinha que fazer, fez o psicotécnico, viram que você não é maluco, e aí você tirou a sua habilitação e você pode dirigir. Se fosse você dirigindo, a responsabilidade seria sua. Toda autonomia, tudo aquilo que é delegado para nós, então agora nós assumimos responsabilidade. Sabe quando Deus traz uma visão para você, queridos? Eu lembro, no final do culto, o Espírito Santo estava fluindo nesse lugar, estava movendo nesse lugar. O Senhor me deu uma palavra, e foi bem específica. E no final, uma moça, hoje ela não está aqui, ela veio me procurar e falou, pastor, é isso que está acontecendo na minha vida, e enfim, contou os detalhes da história, mas, e Deus estava falando aqui com várias pessoas, com vários de nós. Por que eu estou falando isso? Porque toda vez que Deus traz para você uma direção, toda vez que Deus traz para você uma informação, uma revelação, algo que Ele está projetando, algo que Ele está falando acerca da tua vida, vem junto com isso uma responsabilidade, de exercermos a nossa fé sobre aquilo, amém, gente? O Senhor não chama crente, evangélico, frequentador de culto, o Senhor está chamando filhos que dão crédito à sua voz. E o Senhor, mais do que isso, nesse tempo eu sinto o Senhor afiando isso em nós. Há muitas coisas que não somos maduros ainda, a gente reconhece, mas estamos sendo amadurecidos, amém, gente? Às vezes você vai encontrar algo que não está perfeito, o Senhor está aperfeiçoando essa obra em nós. Esse é o melhor lugar para estar, aonde o Senhor está. Talvez você olhe para a tua vida e vê imperfeições, vê coisas, mas sabe, se você estiver na presença de Deus, ali é o melhor lugar, porque você não vai permanecer como você está, você vai avançar. Para isso Ele nos enviou o Espírito Santo, aquele que nos ajuda, amém? Então, mais do que entendermos que somos filhos amados de Deus, entendemos que somos filhos amados de Deus ao modelo de Jesus Cristo, e o modelo de Jesus Cristo é que, sendo o Filho unigênito, sem pecado, sendo um com o Pai, com Deus, Ele abre mão da sua glória, Ele vai se despir da sua glória, para se tornar o quê? Servo, amém? Servo, Ele vai se tornar alguém para servir. Então, quando eu e você entendemos que somos filhos, e temos o privilégio de sermos servos, começamos a entrar pelo modelo de Jesus.
Mateus 25:40, sempre que o fizeram a um desses meus pequeninos, foi a mim que fizeram. É Jesus, sabe, falando. Porque se lá, na passagem do bom samaritano, a conversa era sobre vida eterna, esse era o princípio da conversa, estavam conversando ali sobre o que fazer para herdar a vida eterna. Agora, em Mateus 25:40, que eu li aqui, se você pegar o começo do capítulo, está dizendo assim, Jesus voltando com os seus anjos em glória para reinar. Eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu estava nu e vocês me vestiram, eu estava preso e vocês me visitaram, enfim, a estes está reservado o reino de Deus. Mas quando foi, Jesus, que a gente fez alguma dessas coisas? Quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos. Foi ali que vocês fizeram, ou foi lá que vocês deixaram de fazer? Você entende que é algo maior do que ser gentil? Você entende que é algo maior do que ser engajado com alguma coisa? Não, eu estou engajado com a igreja. Não se trata de estar engajado, meu querido, com a igreja, se trata de um reino eterno. É lá que nós queremos estar, junto com Jesus, quando Ele vier em poder e glória, junto com os seus anjos. Aquele que se deu como ovelha muda, que vai para o matadouro, é o que vai retornar, sabe, com o cetro de justiça, de poder, de autoridade, para governar as nações. E existe um povo que vai estar nesse ambiente junto com Ele. Amém? E quem herda o reino de Deus, somos nós, os seus discípulos, aqueles que se tornaram embaixadores desse reino, representantes desse reino. Não representamos a nós mesmos, mas representamos um reino que é maior. Tiago 1:27 vai dizer assim, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Alguém vai pegar esse versículo e vai formar a LBV, por exemplo, lembra? Quem lembra? A Legião da Boa Vontade. Vamos cuidar dos mendigos, vamos cuidar dos órfãos, das pessoas que não têm pai, não têm mãe, das viúvas. Sim, quando olhamos para a igreja de Atos, eles estavam preocupados com as viúvas, com os órfãos, eles estavam de olho em tudo isso, mas há algo maior aqui talvez para a gente entender, porque quem é órfão? Quem não tem um pai. Você conhece alguém que está precisando conhecer o mesmo pai que você conhece? Será que não tem um órfão lá, do nosso lado, no dia a dia, e a gente está muito atarefado, a gente está com muita pressa, com muitas atividades, com muito engajamento, que não dá tempo de olhar para esse órfão? A viúva é aquela que não tem um esposo, que não tem um marido, né? E nós, como a noiva do Cordeiro, olhamos para alguém, e a gente precisa entender que esse alguém tem que ser a noiva também, tem que fazer parte também. Você fala, caramba, está cheio de órfãos e está cheio de viúva, fora os de fato como a palavra é. E por isso que nós falamos, sabe, Igreja Viva, nós não estamos aqui querendo ser como um navio de cruzeiro. Eita, que alegria, que festa, olha que naviozão bonito da MSC, olha, da CVC, lindo, a gente vai ali e tem uma galera se divertindo, uma galera feliz, olha que felicidade. Existe 10% da tripulação se matando, trabalhando lá, para que todo mundo fique bem, feliz e satisfeito. Mas pelo contrário, queremos ser como um navio de guerra, e no navio de guerra existem o quê? Soldados. Não tem ninguém de férias no navio de guerra. Eu vou tirar um tempo, umas férias com Deus. Eu vou tirar.
no navio de guerra não tem ninguém de férias. No navio de guerra, ninguém pode se dar o luxo de fazer o que quer. Hoje eu vou ficar na piscina comendo camarão. Cara, a ordem do comandante é o que vale para todo mundo que está naquele navio. E nós estamos, nos tornando esse navio de guerra. Você fala, pastor, você é sonhador. É muita utopia. Não é, queridos, não é, porque o tempo está sendo remido, Jesus está falando com o seu povo, aquele que tem ouvidos ouça, o Senhor está despertando pessoas, crianças, jovens, velhos, está despertando pessoas de lugares aonde nem existe pregação da palavra, as pessoas sonham e encontram Jesus dormindo, Jesus se apresenta para essas pessoas, e essas pessoas vão ter com Jesus uma experiência transformadora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Alguém pode estar à margem, alguém pode estar dormindo, mas enquanto nós estamos aqui, igreja, o nosso trabalho é ir lá ver o que está acontecendo. O nosso trabalho é falar, cara, o que é que está acontecendo com a tua vida? Deixa eu te pregar uma palavra aqui de Deus. A palavra que é pregada, como por exemplo agora, é uma palavra que precisa ser multiplicada amanhã na tua vida. Não é uma palavra que precisa ser consumida. Você vem aqui e some com isso que você ouviu. Você vai multiplicar. Estamos trabalhando por uma cultura. Essa cultura depende de cultivar, depende de trabalhar, depende de elaborar, de multiplicar, de fazer crescer exponencialmente aquilo que o Senhor está derramando sobre nós. Se o Senhor está curando entre nós, Ele quer curar fora daqui também. Se o Senhor está realizando milagres aqui, Ele quer realizar fora também. E somos nós esses embaixadores do reino que vamos representar ao modelo de Jesus. E aí eu quero trazer para a gente aqui hoje o exemplo de Esther. Abre a sua Bíblia aí em Esther, capítulo 4, versículo 10. Achou? Segura aí, olha para mim. Rapidamente, deixa eu te dar um contexto do que é isso, do que a gente vai falar. Se você conhece, glória a Deus. Se você não conhece a história de Esther, tentar te dar um panorama de forma rápida. Esther, na verdade, se chama Hadassa, porque o nome dela, hebraico, é Hadassa, não é Esther, é o nome que ela recebe no cativeiro babilônico. Ela vem com o seu povo de Jerusalém, quando o rei Nabucodonosor leva o povo de Israel cativo. Mas lá para frente, esse rei Nabucodonosor é derrotado pelo reino Medo-Persa. E o rei Assuero agora tem o domínio de muitas nações ali. Ele estabelece um reino forte, Nabucodonosor caiu, mas esse povo de Deus, esse povo de Israel, está onde? Está lá, é despojo da Babilônia, está lá no meio de um povo estranho, de uma cultura estranha, de um Deus estranho, de uma religião estranha, está lá. Essa moça, a Hadassa, ela é órfã de pai e mãe, ela foi criada pelo seu tio, Mordecai, da tribo de Benjamim. Amém? Se você quiser um nome para o seu filho, Mordecai é legal. E Hadassa significa murta. Murta é uma flor. E essa flor, lá na antiguidade, ela era muito usada no sinônimo de beleza. Então ela era muito usada para, por exemplo, embelezar as noivas. Colocava esse tipo de flor
na grinalda da noiva. É o que conta a história. Então, Hadassah remete, sabe, a essa beleza. Mas olha o que acontece na história de Hadassah. Morre o pai, morre a mãe, ela está num lugar estranho, numa terra que não é a sua, num povo que tem um Deus que não é o seu, sobrevivendo, querido. Ela está sobrevivendo. Deus não te chamou para sobreviver. Deus tem algo além de que você simplesmente sobreviva nessa terra. A Hadassah, então, ela recebe lá o nome de Esther e fica camuflada no meio daquele povo. Esse rei, ele tinha tanta riqueza, ele tinha tanta beleza, ele tinha tanta coisa que ele reúne, ele faz lá uma grande festa, ele reúne os seus governantes, os comandantes do exército, da Persa, Medo, as tropas, enfim, ele reúne muita gente. E ele está feliz, ele começa a mostrar da beleza, da sua riqueza, de tudo que ele tinha. A palavra diz que ele ficou 180 dias mostrando as riquezas que ele tinha. Gente, é riqueza pra caramba. Ele ficou 6 meses praticamente ali para mostrar da beleza. E uma hora ele fala assim, manda chamar Vasti. Vasti era a rainha dele. Devia ser uma mulher também poderosa, maravilhosa. Ele queria que as pessoas vissem a beleza da rainha. E ele manda chamar a rainha Vasti. E a rainha Vasti, lá nessa vida tão linda, maravilhosa, num reino onde demorava 180 dias para mostrar todas as riquezas, ela está lá tão ocupada e ela já está tão dona de si, que ela fala assim, eu não vou. Fala que eu não vou. E aí, o rei, ele já estava feliz, tomando vinho, alegre lá com os outros homens, com os comandantes, com os governadores, alegrão, e ficou aquele, ficou estranho. E aí ele reúne os principais lá para tomar conselho, e os caras falam, olha, rei, você imagina, se a rainha fez isso, imagina a gente, a mulherada, vai dar ruim isso daí, é bem isso que eles falam. Ela é o exemplo, vai dar ruim, então que ela não tenha mais acesso à sua presença, rei. E o rei fica tão bravo, que ele fala, é isso mesmo que vai acontecer, Vasti nunca mais vai chegar perto de mim, nunca mais vai ter acesso à realeza. Ela perde a realeza, ela perde a presença do rei. Já tem um exemplo para a gente aí, de que esposa, que noiva não sermos. O rei está chamando para a sua presença. Eu estou muito ocupada, porque como rainha tenho muitos afazeres. Como rainha eu tenho muitas mulheres aqui que me seguem, que precisam me ouvir, que precisam fazer coisas. Enquanto ela deveria ter corrido para a presença do rei. Ela só era rainha porque existia esse rei Assuero. Ela só era rainha porque esse rei um dia tinha escolhido ela. Eu não sei se isso fala com vocês, fala comigo. E aí então eles promovem o quê? Como é que chama aquele aplicativo de encontros lá, de fazer encontro? Tem gente usando aí. É o Tinder, né? Falou, não tem Tinder, vamos fazer um concurso aqui de beleza, né? Para o rei poder escolher a nova rainha, não pode ser qualquer mulher. E aí eles vão fazendo o apanhado, pegando a mulherada lá, separando, e encontram a Esther, a Hadassah. Pô, a sobrinha do Mordecai é bonitona, hein? É legal, vamos mandar ela. E de fato, gente, ela devia ser muito bonita mesmo, porque quando ela chega no meio daquele monte de mulher lá, logo os eunucos que cuidavam daquilo, depois você descobre lá, pesquisa o que é eunuco. Ela cai na graça deles. E, gente, olha só, a palavra conta uns detalhes muito engraçados, muito interessantes. Elas tinham que passar agora, as que foram selecionadas por um preparo. E era, gente, 12 meses de preparação para o rei ir lá conhecer elas e escolher uma mulher.
Eita, às vezes a gente acha e fala assim, eu sou, Deus me deu, eu tenho, é nato em mim, é maravilhoso. Cara, isso daí é maravilhoso. O que Deus colocou em você, o que Deus depositou em você é diferente. O brilho dele é diferente, a graça dele é diferente, o dom que ele te deu, o teu chamado, a gente falou isso semana passada, o teu chamado é maravilhoso. Mas para chegar na presença do rei, precisa de preparação. Amém? Fala assim, para alguém, precisa de preparação. Não basta ser bonitinho. Não basta, meu querido, ter dom. Não basta saber fazer. Não basta ter recebido palavras. Não basta ter recebido confirmações. Não basta. É necessário entrar pela preparação. E aqui fala que era 6 meses com óleo de mirra, não sei do que. Eu acho que essas mulheres ficavam mergulhadas lá na banheira de óleo. Depois 6 meses no óleo, não sei o que lá. Ficava mergulhada lá. Meu, devia ser muito cheirosa essa mulher. E aí chega o grande dia, depois de 12 meses, que o rei vai lá. E, gente, quando o rei olha a Esther, ele na hora, lembra quando você conheceu sua esposa? Que na hora, assim, você ficou apaixonado? Olha. Lembra quando você conheceu seu marido? Que ele não tinha esse barrigão de hoje? Lembra quando você conheceu seu marido? Que ele era novinho, não tinha essa careca? Essas entradas, pé de galinha não tinha, ele não ficava repetindo as mesmas histórias. O rei se apaixona, fala, essa vai ser a rainha. Aquela mulher, escrava, que veio lá da Babilônia, do perrengue, que não tinha pai, que não tinha mãe, que foi criada pelo tio, sem condições, que estava ali camuflada naquele lugar, como uma sobrevivente, agora ela está no palácio, na presença do rei. E um dia, o seu tio Mordecai está lá na porta do palácio, ele ouve 2 eunucos, 2 caras lá conversando, uma conversa estranha, ele fez assim. Gente, quando eu andava de trem, que eu ia para a faculdade, fiquei 5 anos indo e voltando de trem e metrô. É uma diversão, é uma aventura. Todo dia fazia a mesma coisa. Misericórdia. E, gente, eu estava sozinho, é muito chato ser sozinho, né? Nossa, como eu não gosto de ficar sozinho. E aí às vezes tinha alguém, começava a conversar tão animado, e às vezes quando eu percebi, eu já estava assim, Aí eu ficava aqui. E uma vez, olha a cena, tinha uma galera, era tipo uma sexta-feira à noite, eu voltando, 11 e tanto da noite, tinha uma galera, assim, reunida aí, falando umas coisas, eles riam, eles estavam se divertindo. E tinha um cara sentado no banco da frente que ele fazia assim, ele ia acompanhando a reação ali. Eu falei, nossa, que bobo, né? Ele está se divertindo com a conversa daquela turma. Aí quando eu percebi, eu estava fazendo a mesma coisa, só que com ele. Eu falei, gente, que coisa feia isso. É muito ruim ficar sozinho. E ele devia estar lá bem sozinho, Mordecai, e ele escutou os 2 caras tramando, não pode ser assim, não sei o quê. Os caras tramaram a morte do rei. Ele tinha uma sobrinha que era nada menos do que a rainha. E ele chega para Esther e fala assim, olha, Radassa, o rei vai morrer, os caras estão tramando, um plano é isso, isso, isso. O que ela faz? Conta para o rei. O rei manda que fizesse lá uma investigação, era verdade. O que aconteceu com aqueles 2 homens? Morreram. Ficou registrado lá nas crônicas, ficou registrado que Mordecai tinha descoberto uma conspiração de morte, tinha livrado o rei de morrer. Mas passou um tempinho, o rei, quase morri, meu Deus e tal, e ele pega um homem lá do seu reino, Amã, e coloca como um maioral lá. Ele promove esse homem de tal forma, que quando as pessoas passavam por Amã, eles se abaixavam em reverência a Amã.
Agora você imagina num lugar que quando alguém passa por Amã, faz reverência, Mordecai fala: eu não, eu sou judeu, eu só faço reverência para o meu Deus, eu sou do povo de Israel e eu não faço reverência a homens. Quando Mordecai passa, ou quando ele passa por por Amã, Mordecai não faz a reverência que todo mundo fazia. Ele não era todo mundo. Sabe aquele negócio que você ouviu da sua mãe? Você não é todo mundo? É verdade. Você não é todo mundo. E aí, alguém vai lá no ouvido de Amã e fala assim: ó, tem um cara aí, um tal de Mordecai, Amã, que ele não te respeita. Ele não faz reverência para você. E aí ele fala: é mesmo? E aí ele reparou que era verdade. Mordecai se mantinha na sua posição, e ele ficou com tanta raiva, que ele começou a pensar: o que eu posso fazer para prejudicar esse homem? Ah, mas ele era tão ruim, Amã, que ele fala assim: se eu só prejudicar ele é pouco, porque ele sabia que Mordecai era judeu, falou: eu vou acabar com a raça desse povo todo dele, eu vou acabar com os judeus. E Amã faz um grande plano, leva para o rei, ele era o homem da confiança máxima do rei, e o rei: tá bom, você faz o que você quiser. E ele fez um plano, deu dia, deu hora, para começar a matar, a exterminar o povo judeu daquele lugar. E agora eu vou ler com vocês, porque Mordecai vai falar assim: ei, Hadassa, você está aí do lado do rei, faz alguma coisa. Você é a esposa, você é a que tem acesso à presença dele, faz alguma coisa. Vamos ler? E aí ela vai responder para ele. Esther, capítulo 4, versículo 10. Então Esther falou com Ataque e mandou que ela entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Estas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondessem a Esther: não pense que por estar no palácio real, você será a única entre os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada, agora de outro lugar virá o socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi levada à condição de rainha? Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vá, reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não coma, não bebam nada durante 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, e ainda que seja contra ele, se eu tiver de morrer, morrerei. Olha só, no primeiro momento, quando vem para ela a missão, para Esther, porque ela está ali como Esther, ela está ali, não de Superman, ela está lá de Clark Kent, ela está ali bem disfarçada, ela não contou para o rei quem ela era, de onde ela veio, quem era o seu povo, quem era o seu Deus. Ela estava simplesmente vivendo como ela tinha crescido e sobrevivido. Então, quando Mordecai fala assim: você precisa fazer alguma coisa, ela fala assim: você sabia que mesmo eu sendo a rainha, eu não posso chegar na presença do rei sem ele me chamar? Você sabia que eu corro o risco de chegar lá de supetão? É assim na sua casa, quando você chega no seu marido de supetão assim, fala: não, tem que marcar a hora comigo. Lógico que não. Eu posso simplesmente morrer. E eu vou morrer e vocês também. Ele falou assim: não acha que você vai se livrar dessa, porque olha a confiança de Mordecai. Se não for você, Deus vai levantar outro instrumento para fazer o que ele tem que fazer. Na hora, a consciência dela, ela acorda, ela fala: sim,
Então vocês vão orar, vão jejuar, eu vou orar, vou jejuar, e eu vou falar com o rei. E se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Ela precisa abandonar a sua mentalidade de sobrevivente. Ela precisa entender que agora é o tempo que chegou na vida dela. Até agora foi tudo bem. Até agora o favor de Deus veio. Até agora as coisas fluíram. Até agora estava tudo tranquilo, mas chegou um tempo de decisão. Chegou um tempo onde as coisas não permanecerão mais como eram antes. Ou vai, ou racha. Deus está falando com a gente, igreja. Chegou um tempo, estava tudo bem, estava tudo tranquilo, mas é chegado um tempo para a igreja, que as coisas não permanecerão mais como antes. As coisas não serão mais como antes, é um tempo de decisão. É um tempo de abandonar a mentalidade de sobrevivência e dizer: eu tenho uma causa para morrer. Eu tenho um motivo para morrer. O Senhor está falando com a gente, igreja. Não me pergunte por quê, mas é o tempo de Deus que é chegado sobre essa terra. É o tempo de Deus que é chegado sobre nós também aqui na Igreja Viva. Não somos os únicos, existe uma igreja invisível que nós fazemos parte. E ela então, agora, ela assume a sua identidade verdadeira de Hadassah e fala: agora, se eu tiver que morrer, eu morrerei, mas vamos usar as armas que nós temos. Sabe, talvez você tenha usado armas que não são as armas que Deus te deu. Talvez você tenha usado ferramentas que não são as ferramentas que Deus te deu. Existem armas espirituais e precisam ser usadas numa hora como essa que nós estamos vivendo, enfrentando. Ela vai dizer assim: nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos jejuar. Existe um poder muito grande em fazer isso. Nós vamos entrar, queridos, por um tempo de oração. A igreja não pode simplesmente orar, ela precisa ser orante. O desafio que está proposto para nós é que sejamos uma igreja orante, que ora a todo tempo, amém? E existem várias formas de fazer isso. Você pode fazer isso no seu carro, você pode fazer isso no chuveiro, lá na sua casa, mas também precisamos fazer como um exército que tem uma estratégia clara e definida. Por isso precisamos fazer isso juntos também. E ela tem a estratégia de Deus aqui. E quando ela vai para a presença do rei, no capítulo 5, ela vai sabendo que aquele dia, aquele momento, antes que os judeus viessem a morrer, ela poderia ser a primeira dessa turma, a primeira da lista, a primeira a morrer. Mas quando ela chega diante do rei, o rei olha para a beleza dela, olha para a graça dela, e estende o seu cetro de ouro sobre ela, e fala: me pede o que você quer, minha rainha, porque eu vou satisfazer o desejo do seu coração. Não existia em nós beleza ou formosura alguma, não existia nada de bom em nós, mas o próprio Cristo se derramou sobre nós, trocou de lugar conosco, para que a beleza dele estivesse em mim e em você, igreja. E quando o Rei dos Reis, ele olha para a sua vida, ele olha para a minha vida, ele enxerga essa beleza, ele estende o cetro de ouro. Você não está sozinho, você não está abandonado nesse mundo. Você só precisa tomar a sua verdadeira identidade. Você só precisa sair da posição de Esther e entrar na posição de Hadassah. Você só precisa ser quem você é. Você não precisa forçar, você não precisa inventar. Você só precisa ser quem Deus fez para você ser nessa terra. Um filho amado que conta com a beleza de Cristo sobre si.
o rei fala assim: minha rainha, pede o que você quiser. E a noiva verdadeira é aquela que recebeu sabedoria. Não é aquela que se move pela beleza natural, não é aquela que se move por seus atributos. Olha quantas coisas boas a gente faz, olha quantas coisas bonitas a gente consegue realizar, olha que igreja engajada, olha que louvor maravilhoso, olha isso, olha aquilo. A verdadeira noiva se move pela sabedoria que vem do alto. Vamos nos mover pela sabedoria de Deus. E ela só quis ficar na presença do rei. Ela não teve pressa, porque a noiva não tem pressa, porque o mais importante é a presença. Talvez você tenha se apressado em pedir muita coisa para Deus. Talvez você tenha afobadamente trazido uma lista de coisas, uma avalanche para Deus. Mas o que Ele quer é ter tempo com você, presença com você. Ele viu beleza em você, Ele viu graça em você. Então ela tem um banquete, ela tem um jantar. E com a sabedoria que Deus deu para ela, ela fala assim: rei, eu tenho um pedido, se você achar graça em mim, então faz isso. Eu quero mais um jantar amanhã, você e o Amã. E ele fala: sim, eu vou fazer o que você está me pedindo. O rei era muito apaixonado por essa moça. Então ela marca para a noite seguinte o próximo jantar, aonde iria o rei e o seu grande homem de confiança, o Amã. Não se apresse em resolver aquilo que Deus precisa resolver. Porque tem muita coisa que você tem que fazer e você talvez fica procrastinando, fica jogando para frente, você fica empurrando com a barriga. Mas quando a gente vê algo e a gente espiritualiza, então a gente quer resolver aquilo. A gente inverte os papéis. Mas a palavra de Deus é: não se apresse em resolver aquilo que eu vou resolver. Não se apresse em fazer aquilo que sou eu que vou fazer. Simplesmente esteja na minha presença. E aquela noite, algo incrível acontece. Depois daquele jantar tão maravilhoso, com aquela mulher tão linda que era Esther, o rei vai para o seu aposento. E ele fala: não consigo dormir. Eu acho que ele estava pensando nela, sei lá, não consigo dormir. Traz para mim as crônicas, traz para mim lá para eu ler a história. E quando começam a ler, ele vai ler justamente a história que Mordecai descobriu uma trama e salvou a vida do rei. Ele fala assim: o que fizeram para esse homem que salvou minha vida? Nada. Não, como nada? Isso é injusto. Talvez alguém não viu, talvez alguém não percebeu, talvez você achou que foi um baita progresso e ninguém nem olhou. Talvez você ache que você fez algo lindo para Deus. Talvez você fale: Deus, foi de coração, foi verdadeiro, mas nada aconteceu. Meu querido, nada fica oculto diante dos olhos de Deus. Nada fica encoberto para Deus. Porque quando nos dispomos de coração, quando você se dispõe de coração a servir ao Senhor, você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Para servir ao Senhor, você vai ter que passar por cima de muitas coisas. Você vai ter que negar a sua própria natureza muitas vezes. Você vai ter que negar, sabe, o teu conforto muitas vezes. Você vai ter que negar aquilo que as pessoas julgam ser o certo para ficar com o que a palavra diz que é a verdade. Não é assim? É assim que funciona. Mas existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Existe um tempo para Deus fazer todas as coisas. E nesse dia, o rei, que não tinha nem se ligado que Mordecai existia, ele fala:
vamos fazer alguma coisa. Aí chega logo quem lá? O Amã. Amã, um homem que salvou a vida do rei, um homem muito precioso, um homem muito valoroso, o que você faria? Ah, rei, ele já achou que era ele. O orgulho de Amã. Eita, está falando comigo. Fala para alguém do seu lado assim, ó, fica humilde. Fica humilde que você vai ganhar mais. Ó, Deus está falando que tem um filho amado nesse lugar, que Ele vai exaltar esta noite. Eis que sou eu. Ah, rei, olha, eu colocaria ele em cima de um cavalo, eu passaria pela cidade toda anunciando que esse homem é digno de toda a glória, de toda a honra, eu faria isso, faria aquilo, daria tesouros, papapá, papapá. Falou, agora é minha vez, vou brilhar, é minha hora de brilhar. Falou, então, faz o seguinte, pega o cavalo, vai lá, busca Mordecai, e sai com ele pela cidade, dizendo tudo isso acerca dele. Só que na casa de Amã, ele já tinha feito até o poste aonde ele ia enforcar Mordecai, diz a palavra de Deus. O plano já estava pronto, já estava feito, o plano de morte, o plano de destruição já estava feito. Meu querido, já estava pronto a sua destruição. Mas o tempo oportuno de Deus chegou sobre a nossa vida. E eu não falo isso para te animar, para te empolgar, eu falo isso porque é a palavra de Deus. Para aqueles que são os seus filhos, aqueles que não estão mais simplesmente sobrevivendo. E aí ele tem que fazer tudo isso. Mas à noite, o que tinha à noite depois de passear de cavalo com Mordecai? Tinha um jantar. E no jantar, a máscara de Amã cai. E a rainha Esther vai pedir, rei, se o senhor se agrada de mim, eu me agrado muito. E depois tem jogo. Pode pedir. Da cabeça desse homem miserável aí. Meu querido, naquela hora, aquela mulher, sabe, que estava condenada a ser uma escrava, que estava condenada a não ser ninguém, que estava condenada a ser simplesmente alguém tentando naquele reino sobreviver de alguma forma, é a pessoa que decide o destino e o futuro de um povo inteiro. E não só Amã vai morrer, como sua casa, seus amigos, e não só isso, o povo judeu então vai prevalecer. E o rei fala assim, mas eu tenho um anel, e aqui quando eu selo um decreto, eu não posso voltar atrás. E o que ele faz? Ele faz um novo decreto. Os judeus vão ter direito de se defenderem e atacarem aqueles que vierem sobre eles. O Senhor não vai te livrar da fornalha, Ele vai te livrar na fornalha. O Senhor não vai te livrar da cova dos leões, Ele vai te livrar na cova dos leões. O Senhor não vai te livrar dos ataques do inimigo, o Senhor vai te livrar lá no ataque dos inimigos, do inimigo. É assim que o Senhor faz. É simplesmente assim que Deus faz. Então, aquele povo que tinha data para morrer, eles prevalecem, e eles matam muitas pessoas que vêm, sobre eles para atacar daquele reino e destruir. Eles vão matar muitas pessoas, vai falar aqui no último capítulo. E Mordecai, aquele homem que estava simplesmente perambulando lá, na porta do rei, na praça, ninguém sabia que ele era o tio da rainha, é o homem que vai assumir o papel de Amã. É o homem que vai ser o homem mais importante depois do rei naquele lugar. Porque Deus virou aquela história. Porque uma mulher decidiu não simplesmente sobreviver, ela decidiu confiar no Deus dela. Mais importante que o rei é o meu Deus. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Você entende que vai muito além de uma rainha se colocar a entender a dor do seu povo? Puxa, eu entendo. Vai ao ponto de uma rainha dizer assim, eu preciso fazer alguma coisa para mudar essa história.
vai muito além de ela ser uma pessoa gentil. Ela precisa, desesperadamente, não ignorar aquela situação. Eu não sei quanto tempo passa entre o que Mordecai falava para ela e o que ela respondia, porque era por um mensageiro. Mas talvez quando ela recebe a mensagem de Mordecai, ela vai para a cama dela. Ela vai pensar. Vai falar, meu Deus, o que eu faço? Talvez ela não dorme. E durante aquela noite, talvez ela tenha chegado a essa conclusão: eu não consigo ignorar. Eu não consigo fazer vista grossa. Eu preciso fazer alguma coisa. Em nome de Jesus, queridos, é para esse tempo que nós estamos aqui. Quem sabe se não foi para esse tempo aqui que o Senhor nos trouxe até aqui. Quem sabe não foi para um tempo como esse que o Senhor te colocou aonde você está. Os discípulos, eles não decidiam onde eles iam estar. Eles eram enviados pelo Mestre. Se você é um discípulo, você não decide aonde você vai estar. Você simplesmente é enviado. E a palavra vai dizer assim: quem é o barro para contender com o oleiro? Ele sabe de todas as coisas. Senhor, por que o Senhor escolheu fazer dessa forma comigo? Não adianta perguntar isso para Deus, querido. Por que o Senhor escolheu que fosse assim? Não adianta fazer essa pergunta. O que nós temos que fazer é dizer assim: se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Mas eu vou morrer com o meu Deus e com o meu povo. Se eu tiver que reinar, vai ser com o meu Deus e com o meu povo que eu vou reinar. O fim não justifica os meios, sabe? Não serve qualquer coisa. Olha, igreja, a gente precisa aqui crescer, viu, gente? A gente precisa aqui dar novos passos, a gente precisa aqui fazer isso, fazer aquilo, a gente precisa de mais obreiros, a gente precisa de mais voluntários, nós precisamos de tanta coisa. Meu querido, não serve de qualquer jeito. No reino de Deus tem que ser do jeito dele. Amém? E quem ele vai usar? Aqueles que abriram mão do seu disfarce. Sim, porque em algum momento, em alguma hora, você está ali vivendo a sua vida bem tranquilo e bem disfarçado. Você está bem calmo e tranquilo, vivendo ela com a sua identidade secreta. Você fala, rapaz, se eu abrir minha camisa aqui, vão ver o S de Superman. Se eu abrir aqui, vão saber quem eu sou. Mas há uma hora determinada que o Senhor diz: agora chegou a hora. Agora chegou o tempo. Eu estava lembrando, uma ocasião, eu era menino, a gente já morava aqui em Santo André, e a minha mãe viu um menino de rua, assim, um menino jogado, acho que foi na frente do prédio isso, né? O menino estava deitado, ele era pequeno e estava bem deitadinho ali, e ela foi conversar com ele, tentar entender o que estava acontecendo, porque ele parecia estar muito mal, e era uma criança pequena, e o menino estava com frio, estava com fome, e ela pegou aquele menino sem pensar em nada, né? Olha só que loucura, pegar uma criança sem pensar em nada, mas ela se moveu pelo amor, pela compaixão, colocou aquele menino para dentro do prédio, e aí tinha uma sala lá onde os porteiros, o pessoal que trabalhava no prédio podia usar, tinha cozinha, tinha banheiro, podia tomar banho, enfim. E aí o menino tomou banho, ela deu roupa, deu comida, enfim, aí aquela noite não sabia o que fazer com o menino. Ele estava com febre, estava bem lembrado, ele estava com muita febre.
Imagina, a minha mãe tinha 3 meninos, e viu aquele ali naquela condição. Ela nem pensou em conselho tutelar, não pensou em nada, ela pensou em ajudar ele, que ele ia morrer. E aí ele, foi medicado, se alimentou, pôs uma roupa limpa, e aí ela colocou um colchãozinho ali na sala, ali onde o pessoal tinha lá, o porteiro e o pessoal que trabalhava, colocou lá um colchão para ele dormir à noite, para não passar aquela noite na rua, para saber o que vamos fazer amanhã com ele. Olha a situação. Qual não foi a surpresa de manhã? Que aquele menino no meio da noite levantou, roubou a carteira, roubou os pertences de tudo que tinha lá do pessoal que trabalhava, que estava ali, pulou, saiu pela cozinha, pulou o muro e fugiu. Se você vai fazer o que você tem que fazer, esperando um resultado, você não faz o que você tem que fazer. O que eu quero dizer com isso? Não se dando por satisfeita, a dona Terezinha, que é arretada, ela falou assim, não é possível, eu preciso devolver o dinheiro do porteiro agora, que ela roubou, é um trabalhador, e eu vou achar esse menino. A gente morava na Rua Catequese, aí desceu ali, sentido Américo Brasiliense, ali, e antigamente era bem diferente ali, e ali naquela rua, na Bernardino de Campos, tinha umas casas de fliperama. Lembra? Quem lembra disso? Jogava, lá fliperama, César? E ela saiu procurando, e tinha um monte de molecada naquela rua, não sei o quê. Ela entrou dentro do fliperama, achou o moleque. Miserável, catou o moleque, levou de volta para o prédio, arrastado o moleque. Chegou lá no prédio, o que o moleque fez? Tia, desculpa, porque não sei o quê. Fugiu, saiu correndo. Enfim, foi um perereco, como diria a minha mãe. Foi uma bagunça. Mas sabe, o que moveu ela a sofrer o dano? A compaixão, o amor. Talvez você seja levado a sofrer o dano. Mas deixa eu te falar, o Senhor está cuidando de você. O Senhor está cuidando de nós. Existe algo muito maior preparado para nós. Você fala assim, você não sabe, eu já estou sofrendo dano. Por manter a minha posição, por fazer o que eu tenho que fazer, eu já estou sofrendo dano. Mas existe algo que está muito além disso, algo que está muito maior que isso. Existe um povo a ser salvo e redimido. Existe um povo a ser liberto. Amém? Você pode ficar de pé? Sabe? Quem são aqueles que têm um coração disposto a servir? Quem são aqueles que têm um coração pronto a servir? Se puder colocar aí uma musiquinha agora ajuda. Quem são aqueles que vão dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Serão esses que estão prontos para sofrer o dano? O Senhor não está simplesmente levantando nessa igreja um voluntariado, queridos. Ele está levantando homens e mulheres que dizem, eu estou pronto para sofrer o dano. Esse é o lugar mais feliz da terra. Esse é o lugar de maior contentamento na terra. Esse é o lugar de maior alegria sobre a face da terra. São pessoas assim, que abrem mão de si, porque existe outro. Cara, nós estamos orando nessa igreja para que o Senhor levante um time de voluntários, e para que nos capacite a organizar esse time de voluntários. Voluntários no sentido melhor da palavra, de fazer voluntariamente a obra de Deus. E sabe, não nos apegamos a títulos. Eu quero ser diácono, eu quero ser presbítero, eu quero ser... Não, o Senhor está nos chamando
a juntos, voluntariamente dizer: Senhor, conta conosco para que esse navio de guerra continue a avançar nesse oceano. E eu gostaria que você me ajudasse em oração por esse motivo. Posso contar, igreja? Existem muitas pessoas aqui. Ontem o grupo de louvor veio ensaiar de manhã. São voluntários que vieram aqui voluntariosamente dar uma parte do seu tempo para que hoje o louvor fosse assim. Já pensou se chegasse aqui e colocava um CD para tocar? Solta aí, DJ. Mas existia uma outra equipe que estava aqui, lavando a escada quando eu cheguei. Limpando o Viva Kids. E geralmente as pessoas que vêm limpar, elas cantam também, elas contam piada, elas ficam felizes, porque está na casa do Pai. E na casa do Pai é lugar leve, é lugar de alegria. Mas quantas coisas mais precisamos, sabe, como igreja, como estrutura. Quantas coisas a gente olha e fala: ainda não tem isso, não tem aquilo. Já reparou? Você traz um convidado, ele sai do carro e está chovendo, não tem ninguém com guarda-chuva lá falando: seja bem-vindo à Igreja Viva, prazer, meu nome é Regiton, seja muito bem-vindo, cara. Às vezes ainda falta isso, ainda falta tantas coisas. Aí você vai falar: mas isso é só um detalhe. São detalhes. Os detalhes fazem toda a diferença. Os detalhes fazem toda a diferença. Eu dei meu dízimo para o Senhor, eu devolvi, eu entreguei. Você quer ver um detalhe? Você fez isso porque você tem que fazer? Ou você fez isso porque existe alegria nisso que você fez? É só um detalhe, muda tudo. Eu levei meu envelope da oferta, mas espera aí. Para Deus não resolve só isso. A questão não está fechada, não está resolvida. Você levou porque tem que levar? Ou você levou porque você falou: puxa, que privilégio de poder fazer parte dessa história. Está aqui, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque tudo vem de Ti. Eu só quero contar com a Tua oração. Falar: Senhor, levanta um exército aqui nesse lugar, disposto a servir. Quando a gente estiver pronto, quando a gente aprender a servir, queridos, vocês não têm ideia da revolução que vai acontecer nesse lugar. Quando a gente estiver entre aqueles que sabem lavar os pés uns dos outros, você não sabe o que o Senhor vai derramar sobre esse lugar. Mas assim como eu não daria uma Ferrari para o meu filho dirigir porque ele só tem 8 anos, talvez você entenda outras coisas também. Eu creio que a gente vai ter muitos grupos de louvores aqui nessa casa, de pessoas, não vai depender do pastor Regiton, dar os gatos lá, vai ter muita gente boa para fazer isso. Mas a gente não quer músico aqui nessa casa, a gente quer pessoas que adoram a Jesus. A gente não quer qualquer coisa, a gente não quer todo mundo. Se o próprio Jesus vai dizer que o Pai está à procura, em busca de adoradores, verdadeiros adoradores, ele não está em busca de adoração, ele está em busca de quem produz adoração. Não queremos trabalhadores nessa casa, não queremos músicos nessa casa, não queremos qualquer coisa nessa casa, porque nós estamos nivelando o nosso padrão pelo padrão das Escrituras. Estamos nivelando o nosso padrão pelo padrão de Jesus. E a gente só pode querer o que Ele quer. E Ele está começando isso de dentro para fora, começando em mim e em você. Queridos, eu olho para mim muitas vezes e falo: eu sou um miserável, eu sou um falho, eu sou um pecador. Senhor, eu não fiz aquilo, eu deixei de fazer aquele outro. Você acha que não? Muitas vezes na minha segunda-feira eu penso: Deus, como eu fui negligente. E o Senhor está com amor dizendo: ainda é tempo, ainda é um tempo oportuno que eu estou dando para você. Eu conheci um pastor, você conhece a igreja Zion?
que era Monte Sião. Conheci o pastor César Bianco, ele é pastor que cuida das áreas executivas da igreja, e ele contou que ele faz isso integralmente há 8 anos. Ele saiu do trabalho dele e foi trabalhar para a igreja, se dedicar integralmente para a igreja. Ele falou: Regiton, naquela ocasião a igreja tinha 200 membros, e a gente tinha 30 voluntários na igreja, mas praticamente uma década de trabalho se passou, e hoje nós temos cerca de 800 voluntários e 5.000 membros. Ele falou: mas sabe por que isso? Porque quando eram os 200, já existia uma cultura estabelecida. Aquilo que Deus tinha para aquele lugar, o DNA que o Senhor tinha colocado sobre aquele povo, já estava claro e estabelecido. Queridos, o Senhor tem grandes coisas para nós, por isso Ele nos colocou em Santo André, porque Ele confiou um povo a nós. Não se trata de você, se trata de um povo. Não se trata de você sobreviver, se trata de um povo que vai morrer. E Ele confiou isso a nós. E a novidade é que, gente, trava a sua agenda, dia 12 de março, é um sábado. Eu não vou aceitar um não como resposta. Pastor César se dispôs a vir aqui contar um pouco da história dele, contar um pouco do que Deus está fazendo naquele lugar. E eu creio que tem muito a ver e se conecta com a nossa história, que tem muito a ver com o que Deus está fazendo conosco também. E quando eu contei um pouco da nossa história, ele ficou muito feliz. Ele falou: vocês estão escolhendo um caminho muito bom. Vocês estão escolhendo começar pelas raízes, começar por aquilo que ninguém vê. Deixa Deus te tratar, querido. Ninguém vai ver, ninguém vai saber dos detalhes, mas é ali que vai vir a saúde necessária, a estrutura necessária para ser quem Deus falou que você é. E eu creio que dia 12 de março vai ser um tempo maravilhoso, porque o Senhor sempre usa alguém, o Senhor sempre usa uma ferramenta. E eu creio que a vinda do pastor César Bianco aqui não é aleatória, mas faz parte de um propósito de Deus sobre essa casa. Eu creio que o que ele vai liberar aqui, da parte de Deus, faz parte desse propósito, dessa história. Amém? Trava a tua agenda em nome de Jesus aí. Trava a sua agenda. Ele vai sair lá do Morumbi para vir aqui. E a gente que está aqui do lado, a gente não pode furar. Porque Deus... sabe, queridos, não se trata de a gente fazer um treinamento de voluntários. Se trata do Senhor revelar sobre nós um coração verdadeiro. Amém? Sabe, tal qual a história de Esther. Quem sabe não foi para um tempo como esse que o Senhor te chamou. Quem sabe não foi... Pastor, você não sabe da luta, você não sabe da adversidade. Fica imaginando a Chay com o seu filhinho. Deus, por que Deus? Porque Deus aqui, o meu filhinho indefeso? Porque com certeza ele olhou para a Chay e falou: foi para esse tempo que eu te preparei, que eu te chamei para ser mãe, não só do teu filhinho que eu vou curar, mas de muitos outros que precisam ser alcançados. Muitas vezes acreditamos que o milagre está na nossa cura, mas será que se limita simplesmente à nossa cura? Será que o milagre de Deus é simplesmente curar uma enfermidade? O milagre de Deus extrapola, a grandeza de Deus extrapola a cura, extrapola o sobrenatural e vai atingir de forma humana, prática, real, pragmática, a vida de mais alguém. Eu queria que você fosse um pouquinho realista e um pouquinho pragmático, para você não super espiritualizar o que eu estou te falando hoje. E entender que são pessoas de carne e osso como você, que tem um problema que você tem hoje, que Deus está tratando, está, cuidando, está... fazendo tudo o que Ele tem que fazer na sua vida,
para que outros sejam abençoados. Deus não tem interesse de te agradar, Deus não tem interesse simplesmente de resolver a sua situação e a sua demanda. Deus tem interesse em atingir o maior número de filhos possíveis. Deus não está compromissado com a tua demanda, querido, com a minha demanda. Ele está compromissado com a sua palavra. E Ele marcou o encontro conosco, gente. Leia Apocalipse 22 e você vai ver que existe um encontro. E Ele não vai perder. Ele não vai perder. Ele vai fazer o que tem que fazer para que aconteça o que tem que acontecer. Esther, se não for você, Deus levantará outro. Então eu te digo, meu irmão, se não for com você, Deus vai levantar outro. Mas saiba, tem algo na sua vida que só você pode fazer. Só você pode fazer. Só você pode fazer aquilo que o Senhor colocou. Mas Ele não se torna refém de você. Ele não se torna submisso a você por causa disso. Ele vai te dizer: vem, eu estou te chamando. E quem vai ter que dar a resposta é você, não é Ele. Você disse bem, viu, fariseu? Você deu a resposta certinha. Só que agora eu vou te explicar a resposta que você me deu. Eu vou te desenhar o que significa o que você escreveu. Eu creio que o Senhor está desenhando para nós muitas coisas. Amém? E sabe? Por que é que nós estamos aqui? Por que é que nós estamos nesse lugar físico aqui? Por que nós estamos na Vila Progresso em Santo André? Porque existe um propósito a ser cumprido. E quando nós cumprirmos, estamos prontos para cumprir o próximo, e para cumprir o próximo, e para cumprir o próximo, e para cumprir o próximo. E eu quero te chamar, igreja, a cumprirmos o que o Senhor está estabelecendo conosco. Deus não é um Deus de acordo, é um Deus de aliança. Amém? A Carol está aí ou não? Está lá no fundo? Pode chamar ela. Nós vamos orar nessa hora. Nós vamos ministrar, mas eu só queria te dar mais um detalhe. Gênesis 49, presta atenção nisso. Gênesis 49 fala da rainha Esther. Ela era descendente da tribo de Benjamim. Ela era da descendência, da bênção de Jacó. Lembra? Abraão, Isaque, Jacó. Benjamim é lobo que despedaça. E olha aqui o que Jacó vai dizer sobre Benjamim. Eu não tinha anotado, mas para a gente finalizar, olha qual é a oração de Jacó, que vai chegar anos e anos depois, sobre a vida de Hadassah, da rainha Esther. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais. Até o alto dos montes eternos estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça pela manhã, devora a presa, e à tarde reparte o despojo. Aquela mulher foi enviada para aquele povo inimigo como uma ovelha, mas ela se levantou astutamente como um lobo e despedaçou a presa. Deus vai te enviar como essa ovelha, que tem todas as características necessárias para um lobo que vence. Essa é a bênção de Deus que está sobre a minha vida, mas sobre a vida dos meus filhos também, sobre a vida dos meus netos também. Essa é a bênção de Deus que repousa sobre você, mas repousa sobre as próximas gerações que virão. E a igreja que nós estamos construindo hoje não é nossa, queridos.
é da próxima geração. Eu contei do Rafael pregando e eu creio que o Senhor vai usar a vida dele muito mais do que a minha. Eu creio que o Senhor vai usar a vida dos teus filhos muito mais do que a tua. Eu creio que nós estamos sendo uma plataforma para que os nossos filhos possam ir além.